Graça e paz, seja bem-vindo à quinta aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, nós estudamos o segundo dilema do profeta Abacuque. Diante da revelação de Deus de que ele estaria trazendo os caldeus para disciplinar o povo de Judá, Abacuque apresenta uma série de dilemas. Como compatibilizar a santidade de Deus com a perversidade do povo de Judá? Como conciliar a santidade de Deus com a soberba dos caldeus? Essas angústias, esses dilemas e estes questionamentos foram estudados no primeiro capítulo, o peso. Na aula de hoje, estudaremos a visão. Estaremos lendo o segundo capítulo do livro de Abacuque. Nós vamos dividir esse assunto do segundo capítulo em duas aulas. Estaremos estudando a segunda resposta de Deus, uma primeira parte. Nós podemos dividir o capítulo 2 em 4 partes. Abacuque, capítulo 2, verso 1, vai falar sobre a atitude de Abacuque. No verso 2 ao verso 3, a visão de Abacuque. No versículo 4, veremos o contraste que é apresentado a Abacuque. Estudaremos essas 3 partes nesta aula. E na próxima aula estaremos estudando a segunda parte do capítulo, que vai do versículo 5 ao versículo 20, os 5 ais. Essas 4 partes constituem a segunda resposta de Deus, que vem trazendo luz aos questionamentos que Abacuque havia apresentado a Deus. No capítulo 2, verso 1, nós podemos ver a atitude de Abacuque. Citando Provérbios, capítulo 18, verso 10, vemos: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Assim, essa é a atitude que Abacuque irá apresentar. No verso 1 ele diz: Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Essa atitude de Abacuque traz uma série de lições para nós. Primeiramente, Abacuque trava um diálogo interno. Subirei. Ele está conversando consigo mesmo. Após apresentar a Deus os seus questionamentos, agora ele começa a refletir sobre essas questões e trava um diálogo interno consigo mesmo. Em seguida ele diz: subirei à minha torre de vigia. Com isso, Abacuque agora está se afastando da crise, se afastando do problema e procurando um local de refúgio, aonde ele pudesse estar pensando, aguardando e orando. É uma lição muito importante que Abacuque nos traz ao afastar-se daquela situação de crise e de dilema que ele se encontrava. Em seguida, Abacuque diz que iria subir à torre de vigia e ficaria de guarda. Ele adota uma atitude de vigilância. Ele está com uma atitude de observar os acontecimentos à sua volta. A torre de vigia era uma torre que era construída e o atalaia lá ficava para observar o que acontecia ao redor da cidade e antever os problemas e alertar o povo de um possível agressor. O que Abacuque está fazendo é vigiando e aguardando por uma resposta de Deus. E a última atitude dele é o de esperar. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa.
Então, essas 4 atitudes de Abacuque trazem diversas lições para nós. É importante travar esse diálogo interno, se afastar do problema, da crise, buscar um local de sossego, de reflexão, de oração e de vigilância e esperar pela resposta de Deus às nossas orações. O Novo Testamento traz diversos versículos, a Bíblia em geral traz diversos versículos que trata sobre essas atitudes. Orar, vigiar e perseverar. Salmos, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 1 Tessalonicenses, 1 Pedro vão trazer diversos ensinamentos em que estão presentes essas atitudes de oração, de vigília e perseverança. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, temos muito a aprender em oração com essas atitudes que Abacuque adotou. A segunda parte do capítulo 2, que constitui a segunda resposta de Deus, nós podemos ver nos versículos 2 e 3. A visão. No verso 2, nós lemos: Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. A revelação da resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque traz uma série de características. Inicialmente, esta visão é uma visão revelada. Ela é a resposta de Deus. Ela não é o resultado de uma reflexão humana, mas estaria vindo a resposta de Deus aos questionamentos apresentados por Abacuque. Portanto, é uma visão revelada. Abacuque deveria escrever esta visão em tábuas. Ela é uma visão que deveria ser preservada. Ela deveria ser guardada. Ela deveria ser mantida para que todos tomassem conhecimento e todas as gerações pudessem ler essa resposta de Deus. Para que se possa ler depressa. É uma visão que deveria estar acessível a todos. Qualquer um poderia ler, ainda que distante, passando em velocidade, poderia ler o que estava escrito. É uma visão acessível e ela deveria ser registrada com clareza. Portanto, a visão é uma visão clara. No verso 3 nós lemos, esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora e vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Esta é uma visão do futuro. Deus estava revelando a Abacuque o que iria acontecer. Portanto, é uma visão aguardada. É uma visão que diz respeito ao fim. Também é uma visão oportuna. Ela não se atrasaria, ainda que parecesse demorar. Abacuque deveria esperar com paciência, porque ela chegaria no momento oportuno. Ela também é uma visão confiável. Ela certamente acontecerá. Portanto, nós podemos concluir destes versículos que a visão, que é a segunda resposta de Deus, é uma visão revelada, uma visão que deveria ser preservada, que deveria estar acessível a todos, uma visão que deveria estar apresentada de forma clara, é uma visão que deveria ser aguardada, pois chegaria no momento oportuno, e é uma visão confiável. Certamente ela acontecerá.
A terceira parte do capítulo 2 vai tratar sobre o contraste. Nós podemos ver isso no versículo 4. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Nesta revelação de Deus, a segunda resposta de Deus, Deus está fazendo um contraste entre o ímpio e o justo. É importante notar que existe um ponto de contato entre os dois. O ímpio é aquele que confia em si mesmo. Ele fundamenta a sua confiança na sua própria força, na sua sabedoria, na sua riqueza. Enquanto o justo coloca a sua confiança em Deus. Portanto, há um contraste entre os dois que faz com que eles sigam caminhos opostos. O ímpio confia em si mesmo. O justo confia em Deus. O ímpio, aquele que é arrogante, o perverso, é aquele que tem ausência de humildade. Ele é arrogante. Ele tem um sentimento de extremo orgulho. Ele tem uma atitude de superioridade e de autoimportância. O perverso, ele é cruel, é desumano. Ele é um pervertido e depravado. Ele é corrupto e degenerado. Essas características do ímpio fazem com que ele coloque a confiança em si mesmo e estabeleça ele mesmo o que é o certo e o errado. Mas Abacuque capítulo 2, verso 4, vai nos apresentar o pensamento-chave do livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Esta afirmação, ela é uma das afirmações mais importantes do Velho Testamento. E no Novo Testamento, nós vamos ver o desenvolvimento dessas informações, desses conceitos. Portanto, é muito importante para nós compreendermos o que significa o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4 é citado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Em cada uma dessas citações, nós vamos ver um destaque. Nós vamos ver o desenvolvimento de um aspecto do que é citado em Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Vamos tentar compreender um pouco mais o significado de Abacuque 2:4 à luz de Romanos, Gálatas e Abacuque. Romanos capítulo 1, verso 17, vai dar ênfase à primeira parte do versículo de Abacuque, o justo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está citando o profeta Abacuque e o faz em Romanos capítulo 1, verso 17, no contexto da justiça de Deus. O justo não é aquele que se declara justo, mas aquele a quem Deus faz justo. A justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. As boas novas da salvação em Jesus Cristo.
A ênfase de Romanos 1,17 está na justiça. A fé não é a base da nossa justificação. É importante compreender esse aspecto. A fé não é a base da nossa justificação. A base da nossa justificação, a causa da nossa justificação é o sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz. Esta é a causa da nossa justificação. A justificação é o efeito deste sacrifício de Cristo por nós, assumindo os nossos pecados. A fé, então, ela é o meio de apropriação da justificação. É por meio da fé que nós somos justificados. A base dessa justificação é o sacrifício de Cristo. E o instrumento de apropriação dessa justificação é a fé. Em Gálatas, capítulo 3, verso 11, nós vamos ver outra citação de Abacuque 2,4. Agora a ênfase está em viverá. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Aqui nós vemos em Gálatas a ênfase dada ao viver, ao praticar esta fé. Portanto, Paulo vai citar novamente Abacuque, capítulo 2, verso 4. Mas agora nós vamos ter uma ênfase no viver a fé. Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É importante compreender esse aspecto da ligação que existe entre fé e obras, pois nós estamos vendo que é preciso viver a fé. E como que eu vivo a fé? Que relação as práticas, as ações, as obras estão relacionados com a minha fé? Tiago vai nos revelar que se não houver obras, a fé é morta em si mesma. As obras, elas manifestam a nossa fé. Então é um aspecto importante que nós devemos conhecer. E muitas vezes temos um conceito limitado. Nós reduzimos o significado do que são as obras. Normalmente pensamos que boas obras são atitudes de justiça social, de solidariedade ou de ajuda ao pobre e ao necessitado. Talvez a ação social que é feita dentro do templo, das igrejas. Mas isso seria limitar o significado do que são as obras que manifestam a nossa fé. Para compreendermos melhor, vamos lançar mão de Efésios capítulo 5, do verso 8 ao verso 10. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Neste versículo, nós podemos ver que o fruto do Espírito, a manifestação das obras da nossa fé, elas levam diferentes aspectos. A benignidade,
a bondade, aquilo que fazemos ao próximo, ao nosso caráter. Também a integridade, a justiça, a retidão, o inconformismo com a injustiça à nossa volta. E também a verdade, a sinceridade de propósito, a sinceridade de coração, aprovando o que é agradável ao Senhor, tendo uma vida que se conduz pela fidelidade aos mandamentos de Deus, para agradar a Deus. Então, obras estão relacionadas com bondade, com justiça, com verdade e com fidelidade. Tudo isso são aspectos das obras que manifestam a nossa fé. O justo viverá pela fé, praticando boas obras. Hebreus, capítulo 10, verso 38, vai enfatizar o terceiro aspecto da citação de Abacuque 2:4, pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus irá enfatizar agora o aspecto da fé. Se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Ele vai falar dos que creem e são salvos e perseveram na fé. Então é importante também compreendermos Hebreus para sabermos o significado do que é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. É importante sabermos então o que é a fé, porque sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. A fé não é mero conhecimento intelectual. A fé não é um mero sentimento subjetivo. A fé também não é otimismo ou pensamento positivo, como muitas vezes nós vemos difundido pelo mundo. Portanto, é importante conhecermos o que é fé realmente, para não nos enganarmos com conhecimento intelectual, com emoções ou com pensamentos otimistas. Segundo a Bíblia e o hebraico, fé é traduzido como emuná, de onde vem a raiz amã e gera para nós a tradução amém, que assim seja, nisto eu confio. Fé ou emuná é traduzido por confiança, é a base, é a coluna, é a sustentação. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta confiança, que é traduzido por fé, nós precisamos compreender. A fé não é apenas racional. Ela tem um aspecto na razão, mas não é prioritariamente racional. A fé também não é sentimental, embora envolva emoções, não é prioritariamente sentimental. Antes, a fé é relacional. É uma questão de relacionamento. E, portanto, para compreender o que é fé, temos que entender esta relação existente. E a melhor ilustração: fé é relacional, é conhecimento experimental
que produz uma ação. É através da confiança, do relacionamento, da vivência que temos com o outro, que nos faz estabelecer a nossa confiança, depositar a nossa vida, depositar o nosso futuro em quem nós conhecemos de forma experimental, porque caminhamos com ele, como uma criança que se atira alegremente nos braços do Pai, diante de uma grande altura, e não teme cair, porque ele está certo, ele está seguro de que o seu Pai irá segurá-lo, vai impedir a sua queda, porque ele conhece o seu Pai, ele tem intimidade. Então a fé é uma atitude que não depende apenas da razão ou das emoções, mas principalmente a fé é relacional. Pense nisto. Você tem uma fé que é o resultado do seu relacionamento com Deus? Ou é apenas resultado de um conhecimento intelectual ou de atitudes emocionais? É preciso conhecermos a Deus de forma experimental na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa jornada. Só assim iremos experimentar a verdadeira fé. O justo, portanto, viverá pela fé. O justo é aquele que foi justificado por Deus. Ele viverá manifestando em sua vida as boas obras do Espírito Santo. E ele colocará a sua confiança na sua vivência, na sua intimidade com Deus. Algumas lições que nós podemos concluir deste capítulo do livro de Abacuque. Orar requer que você se afaste do problema, busque um lugar de refúgio, apresente as suas questões e aguarde em vigilância e perseverança pela resposta de Deus. O tempo de Deus é o tempo oportuno. O tempo de Deus não se atrasa. As promessas de Deus irão se cumprir e você pode confiar. Os desobedientes, no tempo de Deus, colherão os seus amargos frutos. O ímpio não ficará impune, mas irá colher aquilo que plantou. O que se planta, se colhe. Seja um indivíduo, seja uma família, seja uma igreja, seja uma nação. Ele irá colher aquilo que plantou. O justo não é aquele que é perfeito, mas aquele que confia em Deus. Em quem você confia? Viver pela fé é aguardar com confiança, com uma vida de intimidade, o cumprimento da palavra de Deus, independente das circunstâncias ao seu redor. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Assim Deus irá resistir o ímpio e agraciar o justo. Concluímos a 5ª aula do estudo do livro de Abacuque. E nessa parte estudamos a 2ª resposta de Deus. Na nossa próxima aula, iremos estudar o último aspecto da 2ª resposta de Deus. Eu aguardo você lá.